Quero estar passando esse versículo bíblico, que aqui no livro de Pedro, capítulo 5, versículo do número 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobre os vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, irmãos, Pai do Senhor, quero estar passando esse versículo bíblico que fala bravamente do diabo. Primeiro versículo bíblico da Bíblia, que é o de número 6, que diz assim: humilhai-vos por debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A palavra de Deus está dizendo assim, que nós deveremos humilhar na grande potente mão de Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Nós deveremos se humilhar com Deus através da nossa oração, do nosso jejum. A palavra de Deus diz que se a gente humilhar diante de Deus, nós seremos exaltados nosso tempo, porque a Bíblia relata que nosso tempo não é nosso tempo, mas o tempo de Deus. Porque segundo a gente busca o nosso tempo, mas a gente busca por um tempo errado, porque a palavra de Deus ela é bem clara que o tempo não é nosso, mas sim de Deus. Porque nós não saberemos do dia de amanhã, e Deus, a palavra de Deus diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, amados, aqui no verso de número 7, diz assim: lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu lhe falar, amados, a palavra de Deus diz assim, que nós deveremos descansar na presença do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e todo louvor. Porque se nós pegássemos nossas ansiedades e ficarmos ansiosos pelo algo que não agrada o coração de Deus, que tudo é no tempo de Deus, porque Deus é o Criador de todos nós. Então, nós deveremos botar as nossas ansiedades, orarmos e descansar no Senhor, porque a Bíblia relata, e ela é bem clara, que nós somos dependentes de Deus, porque aquele que não está com Deus, ele é contra Deus. Então, amados, a palavra de Deus é bem clara no verso de número 8, que eu vou estar passando adiante. E ela é bem clara assim: sede sobre vigiar. Sede sobre vigiar, porque o diabo, vos adversário, anda em derredor, bravando como leão, buscando a quem possa tragar. É simples. A palavra de Deus diz, e ela é realmente bem clara, que o diabo, ele anda em nosso derredor, bradando como leão, rugindo, gritando, bem bravo. Por quê? Porque ele é um adversário nosso. O diabo nós temos 3 adversários. Nós temos vários, mas tem uns que são mais grandes do que o outro. Primeiramente,
Nosso adversário se chama-se nós mesmos. Nós deveremos nos rejeitar e para que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Rejeitar o pecado, a carne. Segundo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um adversário nosso. Segundo, o mundo oferece várias coisas. E o diabo se coloca no meio deste mundo para te mostrar algo que não é de Deus, mas que sim vem por mandado dele. Porque a palavra de Deus é bem clara que o diabo ele não faz seres humanos a pecar. Ele é um dos pecadores rebeliados. Ele é desde o princípio que ele é um dos que se revoltou contra Deus. Mas realmente ele não tem poder para tragar a sua vida e nem para tragar a minha vida. Mas ele tem poder para mostrar pratos que pode te levar à condenação, a você sair da presença de Deus, porque é isso que ele quer. Ele quer buscar, ele quer fazer nós se sentirmos pecadores e sair da presença de Deus. A palavra de Deus diz bem claro sobre vigiar. Por que vigiar? Porque se nós não vigiarmos, nós caímos em tentação. Aqui no verso de número 8, capítulo de número 5, Pedro diz que ele brava muito como um leão. E agora me diz uma coisa, por que ele brava muito como um leão? Porque a palavra de Deus diz que do princípio da criação ele era do lado da glória de Deus, certo? Ele era da onde? Da glória de Deus. Ele era um dos assessores de Deus, tipo como Deus, tipo como Elias, profeta, vem um assessor. A palavra de Deus diz que os estudiosos também diz que lê muito a Bíblia, que estuda a Bíblia, diz certo que o diabo ele era um que guardava a glória de Deus, os louvores, que ele era um que era de muito perto de Deus. Mas por causa do seu próprio pecado, da sua revolta, da sua inveja com Deus, com o próprio Criador, ele se sentiu no lugar de Deus e se sentiu como Deus. Deus sendo Deus, o Pai de todos nós, o Criador, nós somos a criatura. Ele olhando aquilo e viu que o diabo estava com o coração amargurado. Ele olhando que o diabo estava fazendo algo, estava tipo como um exército para fazer algo contra Deus. Mas Deus, como é o Criador e ele é onipotente, e a palavra de Deus diz que ele é onisciente, ele é presente em tudo. Ele já sabia que o diabo era ficar contra ele. Então Deus pega com seu anjo Miguel e expulsa Satanás do trono, lá da glória de Deus. Então jogou-se Satanás à terra, sendo que antes dele cair, ele se transformou. A Bíblia relata realmente que ele se transformou em um leão, em um dragão. Com a sua cauda ele puxou a terça metade da parte dos anjos. É por isso que existem muitos demônios anjo caído, porque depois que era anjo, se passou do lado de Satanás, se passou como se anjo caído, e resumimos como demônio. É por isso que tem gente, nós não, mas tem gente que eles é endemoniado com legiões de demônio, porque são muitos mesmo demônios que existem. Mas a Bíblia é claramente que existe um triplo de anjo no céu. Então ele caiu na terra. Satanás, ele é tão traquino, ele ficou rebeliado contra Deus. Ele pensou, se eu vou ter que prejudicar o Criador. Não sei como, mas ele imaginou na mente dele, eu não tenho poder mais que ele. Mas ali ele traquinou, ele foi na terra, ele disse, se eu destruir a terra,
o Criador cria de novo. Então, ele foi ali diante